Fala, explorador do universo! Seja muito bem-vindo ao Metagaláxia Intrigante, para um vídeo que vai fazer você refletir sobre a seguinte questão: o homem seria capaz de se adaptar para viver ao colonizar Marte? Então, já imaginou como seria a vida em outro planeta? Mais precisamente, em Marte. O planeta vermelho sempre foi um mistério para nós, humanos. Um lugar tão distante, inóspito, cheio de desafios, mas que também desperta aquela curiosidade louca de saber o que tem por lá. E olha só, a gente está cada vez mais perto de descobrir. Com missões robóticas já explorando o terreno, coletando dados e mostrando um pouco do que nos espera, parece que viver em Marte pode não ser mais uma questão de se, mas de quando. Mas aí vem a pergunta que não quer calar: será que nosso corpo, nossa mente, está preparado para encarar um lugar tão diferente? Portanto, hoje, vamos mergulhar fundo nessa ideia. Vamos tentar entender o que realmente significa se adaptar a um ambiente tão extremo como Marte. Será que a gente vai precisar evoluir, mudar nossa biologia ou criar tecnologias que nem imaginamos? Vamos falar de tudo, desde o básico, como respirar e comer, até o impacto psicológico de viver isolado em um planeta desolado. Porque, afinal, essa é uma jornada que mistura ciência, imaginação e um pouquinho de loucura também, né? E acredite, o que a gente vai descobrir hoje pode mudar totalmente a forma como você vê o futuro da humanidade. Tá preparado para essa viagem interplanetária? Então, se ajeita na cadeira, pega um café, um chá, o que preferir, e vem conosco, porque o vídeo de hoje tá demais. A gente vai explorar cada detalhe de como seria colonizar Marte, e principalmente, se a gente tá realmente pronto para isso. Bora lá! Primeiramente, para começar a conversa, Marte é bem diferente da Terra, não é? Tipo, a gravidade lá é apenas 1/3 da nossa. Já pensou, dar um salto, e ir 3 vezes mais alto? A princípio, parece legal, né? Mas, o que isso faz com o nosso corpo a longo prazo? A gente já sabe que ficar muito tempo no espaço faz os ossos ficarem mais fracos. Sem contar que o coração também sofre. Explorador? Pois, ele relaxa demais, já que não tem que bombear sangue contra a gravidade como aqui. E falando em problemas, o ar de Marte não é exatamente o que a gente chamaria de respirável. À primeira vista, nada de oxigênio puro, explorador. É basicamente dióxido de carbono, aquele gás que a gente expira aqui na Terra. Então, para viver lá, teríamos que criar umas estações com ar artificial ou, quem sabe, até fazer umas mutações genéticas para a gente respirar de boa aquele ar bizarro. Meio doido, não é? Mas calma aí, que não é só o ar e a gravidade que são problemas. Marte é muito mais frio que a Terra. Tipo, muito frio mesmo. Portanto, pense aí numa temperatura que varia de 60 graus Celsius negativos a 125 graus Celsius negativos. Para a gente aguentar isso, precisaríamos de roupas especiais, tecnologias de aquecimento, abrigos super protegidos, um monte de coisa só para não virar picolé marciano. E as tempestades de areia, então? Parece até coisa de filme, né? Só que, lá, elas são reais. E podem durar dias, até meses. Imagina ficar trancado num abrigo por semanas, sem poder sair? Isso afeta o psicológico, meu amigo. E como afeta? Tem até estudos dizendo que as pessoas teriam que treinar meditação, autossuficiência emocional, esse tipo de coisa. Para não pirar, sabe? E já que a gente está falando de treinar, o que dizer da alimentação? Cultivar comida em Marte é um desafio e tanto. A NASA e outras agências já estão experimentando como plantar coisas em solo marciano simulado, mas é complexo demais. Solo cheio de percloratos, radiação, enfim, muita treta. Então, por enquanto, seria alimentação à base de cápsulas, barritas energéticas e, quem sabe, uns vegetais plantados em estufas. Olha só, tá começando a parecer que viver em Marte é praticamente um reality show de sobrevivência, não é? Só que sem um prêmio milionário no final. Mas vamos pensar positivo. O ser humano já se adaptou a muitos ambientes extremos ao longo da história. Tribos no Ártico, povos do Saara. A gente tem essa capacidade, esse instinto de sobrevivência bem aflorado. Então,
entra a questão da tecnologia, certo? Porque sem ela, nem pensar em viver fora da Terra. Estações habitáveis, veículos pressurizados, impressoras 3D para construir abrigos com solo marciano, tudo isso já está em desenvolvimento. O problema é que tudo isso depende de muita energia. E em Marte, não dá para contar com uma usina hidrelétrica. Por isso, a ideia é usar energia solar, talvez até nuclear. Mas aí já surgem outras questões. O Sol é mais fraco lá, por causa da distância. E claro, tem a tal da radiação cósmica. A atmosfera de Marte é fininha, tipo aquela cortina transparente que não bloqueia nada. Então, sem proteção, é câncer de pele na certa. Mas calma! O pessoal da ciência está mandando muito bem e pensando em tudo. Já rolam até ideias de terraformar Marte, tipo, transformar o clima lá, fazendo ficar mais parecido com a Terra, para a gente viver sem precisar de trajes ou abrigos especiais. Só que isso levaria séculos, se for possível, não é? É coisa para netos dos nossos netos. E olha só, antes de a gente continuar, se você está curtindo o papo até aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, beleza? Porque vem mais conteúdo de outro mundo por aí. Agora, imagina só como seria a vida cotidiana em Marte. Acordar, abrir a janela e ver aquele céu vermelho. Nada de pássaros cantando, viu? Talvez só um drone patrulhando. Nada mais do que um cenário futurístico. O lance é que a gente teria que reinventar até os hábitos mais simples, tipo, cozinhar, dormir, tudo se adapta. Aliás, por falar em adaptação, o corpo humano teria que se adaptar fisicamente também. Tem gente que especula que, ao longo de muitas gerações, nossos ossos ficariam mais fortes, ou talvez a pele mais grossa para proteger da radiação. Seria tipo uma evolução forçada, saca? Só que essa adaptação não é só física. Tem o lado psicológico. Imagina o impacto de viver isolado, longe de tudo e de todos. Sem falar na saudade do verde das plantas, do som das ondas do mar. Isso mexe com a cabeça. Por isso, antes de qualquer missão longa, os astronautas passam por um treinamento psicológico pesado. E tem mais, viu? O ciclo de dias em Marte é parecido com o da Terra, cerca de 24 horas e 39 minutos. Ou seja, seria fácil se acostumar a essa parte. Mas e o resto? Sem os referenciais de Sol e Lua como na Terra, o cérebro humano pode ter que reaprender a sentir o tempo. Pois, nada de relógio biológico automático, hein? Aliás, já se perguntou como seria a vida social em Marte? A interação entre as pessoas seria, no mínimo, interessante. Num ambiente tão extremo, a cooperação e a empatia seriam cruciais. Imagina só, uma comunidade inteira dependendo uma da outra para sobreviver, daria uma novela marciana e tanto. Mas olha, o ser humano é mesmo uma criatura curiosa e cheia de recursos. E quando se trata de Marte, não ia ser diferente. Na real, a gente já teria que se preparar para uma mudança radical de mentalidade. Esquece aquele papo de rotina confortável. Lá, todo mundo seria cientista, engenheiro, agricultor e, às vezes, até médico de si mesmo. E falando em médico, o lance da saúde em Marte é sério. Sem hospitais de ponta, sem farmácias na esquina, a gente teria que levar tudo daqui, ou produzir lá mesmo. Já pensou uma cirurgia de emergência sem gravidade normal, com instrumentos flutuando? Não seria fácil, hein? E aí vem a questão da reprodução. A gente nem sabe direito se seria possível ter filhos em Marte. Como o corpo humano se desenvolveria em baixa gravidade? Como os bebês nasceriam? Talvez teríamos uma nova geração de marcianinhos adaptados, com ossos mais leves, ou até outras características. Imagina só! Aliás, o conceito de família também ia mudar. Longe da Terra, o sentido de comunidade se tornaria muito mais forte. Todo mundo precisando se ajudar, tipo uma grande família marciana. Talvez os laços fossem até mais intensos, porque ali, qualquer descuido poderia ser fatal. Teríamos que confiar 100% uns nos outros. E olha só, com tudo isso, a gente nem pode esquecer de uma coisa importante, o lazer. Pois, até em Marte precisa ter diversão, explorador.
Sem bares, cinemas ou parques, a criatividade ia ter que rolar solta. Jogos em gravidade baixa, talvez novos esportes, ou quem sabe, maratonas de séries interplanetárias. Entretanto, imagina a sensação de estar lá, à vista de um pôr do sol azul, sim, azul. Ao contrário da Terra, onde o pôr do sol é laranja, em Marte o espetáculo é em tons de azul. Meio poético, não é? Dá até um charme a mais para tanta hostilidade. E pensar que estaríamos numa paisagem completamente desolada, sem plantas, sem rios, só aquele solo vermelho infinito, e montanhas que chegam a ser maiores que o Everest. Seria como viver em um deserto eterno, só que sem o calor escaldante. Teríamos que aprender a enxergar a beleza em um novo tipo de horizonte. E outra coisa, Marte tem calotas polares, sabia? Então, quem sabe, um dia, a gente não vai poder ver gelo de perto por lá. Cientistas já especulam que poderíamos até derreter essas calotas para liberar mais vapor d'água, e quem sabe, criar um clima mais amigável, tipo uma tropicalização do planeta vermelho. Olha só, até mesmo o calendário seria diferente. Um ano em Marte dura cerca de 687 dias terrestres, quase o dobro daqui. A gente ia envelhecer mais devagar, ou sentir que o tempo passa diferente. Bem estranho, não é? E o legal é que, mesmo parecendo uma realidade distante, muita gente acredita que Marte é o nosso plano B. No caso de alguma coisa dar muito errado por aqui, seria a nossa chance de começar do zero, de tentar de novo, quem sabe de uma forma melhor, certo? Mas, ainda assim sobre essas circunstâncias, o homem seria capaz de se adaptar para viver ao colonizar Marte? Aí a gente entra na parte mais futurista da coisa, cidades marcianas. Imagina só aquelas cúpulas gigantes, tipo filmes de ficção, protegendo as colônias dos raios cósmicos. As primeiras cidades seriam provavelmente subterrâneas ou dentro de cavernas, onde já tem um certo nível de proteção natural. E quanto à arquitetura? Já pensou como seriam as construções? Elas precisariam ser super leves e resistentes, feitas de materiais que ainda nem existem ou com impressão 3D usando o solo marciano. Aquela coisa bem sci-fi, mas que já está virando realidade, aos poucos. E não só prédios. Sistemas de transporte, túneis pressurizados, tudo pensado para minimizar o risco de exposição ao ambiente hostil. Não dá para passear ao ar livre sem proteção, então as cidades seriam conectadas por vias seguras, onde poderíamos caminhar tranquilamente. Aliás, a gente teria que desenvolver um jeito de cultivar comida em larga escala. Estufas automatizadas, fazendas verticais, tudo com tecnologia de ponta. Marte não perdoa erros, então seria uma questão de precisão em cada detalhe. E claro, não ia faltar espaço para pesquisa científica. Marte seria um enorme laboratório a céu aberto. Estudar o solo, procurar por sinais de vida antiga, entender a história do planeta, tudo isso iria ocupar bastante do nosso tempo. Então, a gente teria um estilo de vida bem diferente. Como seriam as profissões? Quem sabe, um piloto de rover, agricultor de estufa marciana, engenheiro de sobrevivência, profissões que não existem ainda, mas que seriam essenciais para manter a colônia funcionando. E claro, também precisaríamos de especialistas em saúde mental, porque imagina viver meses, ou até anos isolado, sem contato físico com o mundo lá fora. Para muita gente, isso seria o maior desafio de todos. E o entretenimento? Coisas que talvez nem existam na Terra. Jogos em gravidade zero, competições de criação de habitats, corridas de drones em dunas vermelhas. Olha, criatividade não ia faltar, hein? Mas, o mais fascinante é que estaríamos em uma posição única de entender o nosso próprio planeta. Estudando Marte, descobriríamos como os planetas evoluem, como a vida pode surgir e talvez, como preservar melhor a Terra. No fim, Marte é quase como um espelho, um lugar que nos desafia a ser melhores, a pensar além, a buscar sempre novas soluções. Um novo capítulo para a humanidade, com desafios imensos, mas também com oportunidades incríveis. Tá, eu sei que tudo isso pode parecer meio louco, tipo uma ficção científica que só vai acontecer daqui a muitos anos, mas, pensa comigo, há menos de 100 anos, ir à Lua era considerado impossível. Atualmente, já temos robôs explorando Marte, e as primeiras missões tripuladas sendo planejadas. E mais, viver em Marte
talvez faça a gente revalorizar o que temos aqui na Terra. A água, o ar puro, o verde das florestas, o azul dos oceanos, tudo aquilo que, no dia a dia, a gente nem percebe direito. Marte pode ser um lembrete constante do quanto a nossa casa é preciosa. E olha só, isso sem falar na curiosidade natural do ser humano. Sempre buscamos o desconhecido, o novo, aquilo que desafia nossos limites. Colonizar Marte seria mais um passo nessa caminhada, e um passo gigantesco, diga-se de passagem. Mas a verdade é que não sabemos se vamos conseguir nos adaptar totalmente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a busca, o processo de tentar, é o que nos torna quem somos. Ou seja, exploradores, inventores, sonhadores. Então, explorador, enquanto o futuro não chega, bora continuar acompanhando e incentivando essas ideias malucas que podem, um dia, virar realidade. Quem sabe você, que está aí assistindo, não vai ser um dos primeiros a pisar em solo marciano? Contudo, depois de tudo isso que falamos, uma coisa é certa: colonizar Marte não é como mudar de cidade, ou até de país. É uma mudança de planeta, e isso traz desafios que vão muito além da nossa imaginação. Portanto, precisamos de soluções criativas, tecnológicas e também um tanto de coragem, não é? Sobretudo, uma coisa também é verdade: a humanidade sempre foi fascinada pelo desconhecido, pelo desafio. Ainda assim, se vamos conseguir nos adaptar a Marte, só o tempo vai dizer. Mas, enquanto isso, a gente continua sonhando, imaginando como seria viver em outro planeta. Quem sabe, um dia, essas ideias que só vemos em filmes de ficção científica se tornam realidade. E aí, o que você acha? Será que o ser humano está pronto para esse desafio? Para deixar para trás tudo o que conhece e tentar a sorte num planeta novo, hostil, mas cheio de possibilidades? Ou será que Marte vai continuar sendo só um sonho distante, uma ideia de ficção? Uma coisa é certa: o espírito explorador está no nosso DNA. Não importa quantas dificuldades existam, a gente sempre quer saber o que tem além da próxima curva, o que existe além das estrelas. E Marte? Bom, Marte está ali, só esperando a gente chegar. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. E também, compartilhe com os amigos e comenta aí embaixo: você teria coragem de morar em Marte? Acredita que o homem seria capaz de se adaptar para viver ao colonizar Marte? O que acha que seria o mais difícil? Bora trocar uma ideia. Enfim, fica ligado, porque nos próximos vídeos a gente vai falar sobre mais destinos malucos pelo universo afora. Afinal, o espaço é grande demais para a gente ficar só olhando para cima, não é? Por fim, valeu por assistir até aqui, e até mais, explorador. Pois, tamo junto nessa jornada interplanetária, e também para mais outros mistérios do universo.